Olá, aluno, seja bem-vindo. Eu sou o professor Lúcio Caldeira e, juntamente com o Antônio, nós trabalhamos com vocês a teleaula 4, que é de avaliação funcional. Então, é um importante tópico da área e do campo de atuação do profissional de educação física dentro dos conceitos, dos conteúdos, da área de conhecimento da disciplina de medidas e avaliação. Então, nós iremos aprofundar vários aspectos dessa aula com relação à quantidade e a quantificação dos valores em calorias, dos nutrientes, a mobilização energética com relação ao dispêndio energético, quais são os metabolismos que irão fornecer energia e os aspectos relacionados à avaliação funcional, principalmente aqueles que estão relacionados à avaliação do sistema cardiorrespiratório. Okay? Então, vamos avançar com relação a esse tema, já observando algumas informações no nosso quadro. Então, com relação à avaliação funcional, nós iremos aprofundar o tema de acordo com vários conceitos voltados à mobilização de energia. Então, o convite ao estudo que nós fazemos nesse momento seria as informações acerca dos nutrientes presentes em uma alimentação ideal e saudável, né, que é o que se espera e é o que a literatura aponta para que a gente tenha um certo cuidado e uma certa noção do que seria minimamente saudável para o ser humano. Quais são os fundamentos bioenergéticos na produção de energia, né, os elementos básicos que irão fornecer energia para a musculatura entrar em processo de contração muscular e que vai se colocar numa situação de teste. E quais são os conceitos, os testes e os aspectos norteadores da avaliação funcional. Então, esse é o nosso convite ao estudo. Com relação à situação geradora de aprendizagem, que está sendo colocada para vocês lá no livro, então nós temos o Júlio e o Ângelo, que após uma palestra realizada pelo professor, né, eles perceberam a importância de avançar sobre o tema, ok? Que é onde os colegas, né, e o Júlio faz o seu estágio. Para compreender melhor essa relação da bioenergética com a área de medidas e avaliação. Então, a área bioenergética é um conceito biológico e fisiológico que se aplica dentro da área de medidas quando nós iremos a campo para a realização de alguns testes e protocolos de testes de avaliação funcional, né? E qual que é o impacto disso sobre as medidas e os testes adequados para cada população. Então, existe uma infinidade, uma quantidade muito grande de testes que vai desde a população pediátrica, as crianças e adolescentes, até indivíduos que são amputados ou que teriam alguma limitação física, ou até mesmo indivíduos de terceira idade, né? Então, nós temos uma grande amplitude de possibilidades de protocolos de testes para diversas populações. E também quais são os testes ergoespirométricos e os testes de campo, né? Os testes ergoespirométricos são aqueles testes que utilizam alguns equipamentos de análise de gases, né? De troca gasosa entre o consumo e a absorção de oxigênio e a eliminação e a exalação de dióxido de carbono ou do CO2, né? Então, esses são os testes ergoespirométricos. Além disso, algumas funções pulmonares ele também avalia, como ventilação, troca respiratória, frequência respiratória, entre outros parâmetros. Já os testes de campo são testes que são aplicados na pista, ou na quadra, ou em alguma situação que você consiga predizer ou equacionar de forma indireta a capacidade cardiorrespiratória ou alguns parâmetros que são avaliados de forma direta nos testes ergoespirométricos. Então, o teste de campo, geralmente você consegue aplicar para uma maior quantidade de indivíduos. No meio escolar, isso tem uma grande vantagem, porque você pode, em um teste só, numa bateria, num protocolo, avaliar vários alunos ao mesmo tempo, né? Já o teste ergoespirométrico, não. Você avalia um indivíduo no ergômetro, seja ele no cicloergômetro, na esteira ergométrica ou em outro tipo de ergômetro. Existe até ergômetro de nado, né? Colocado numa situação de laboratório. Enfim, é uma condição muito mais individualizada, que exige um custo operacional muito maior, né? Já os testes de campo não, são mais aplicáveis, baratos e atendem um critério, uma demanda de avaliação com um valor fidedigno da capacidade cardiorrespiratória desses indivíduos, ok? Vamos retornar ao quadro para observar que
quais são os aspectos que estariam relacionados à mobilização de energia, né, à mobilização energética. Os elementos básicos principais serão aprofundados, onde o nosso colega, né, o Júlio, que realiza, né, o seu estágio com o Ângelo, ele seleciona alguns componentes da aptidão física e os seus respectivos testes motores para serem utilizados, né? Então, essa é a nossa situação, problema inicial. E como profissional de educação física, né, você se colocando numa condição futura, qual é a sequência ou a ordem? Então, o conhecimento de mobilização de energia e dos aspectos bioenergéticos estariam relacionados à seleção e à ordem dos testes na hora que o avaliador ou o profissional de educação física vai à escola ou vai a campo para realizar uma bateria de testes, né? E quais as variáveis bioenergéticas são importantes para organizar a sequência ou a ordem desses testes? Então, esses são os elementos básicos importantes para serem considerados. Com relação ao aspecto bioenergético, é importante nós entendermos que a energia dos alimentos, né, a energia que nós realizamos para o exercício, que vai ser testada, que vai ser colocada à prova num teste funcional, um teste físico, ela vem dos alimentos, né? E para manter essas funções biológicas básicas, né, da célula numa situação normal, do corpo humano, essa energia vem principalmente das fontes de carboidratos, das proteínas e das gorduras. Então, nessa figura é exemplificado, por exemplo, a disponibilidade ou gasto energético efetivo. Existem valores um pouco diferentes na literatura, por exemplo, mas esse é o gasto energético efetivo estimado para uma pessoa ali próxima a 70, 80 quilos, onde você tem uma quantidade, né, de nutrientes em gramas por dia, que fica disponível lá no seu sistema energético, mas existe também a quantidade e o valor calórico de cada nutriente por grama, por exemplo, de gordura. Então, a gordura, 1 grama de gordura, ela vai fornecer 9,4 calorias, né, ou quilocalorias. A proteína, ela tem que 1 grama de proteína vai fornecer 4,3, ou vai disponibilizar 4,3 quilocalorias para o indivíduo. Já os carboidratos é muito semelhante às proteínas. Então, 1 grama de carboidrato vai oferecer 4,2 quilocalorias para o indivíduo. Então, essa é uma estimativa geral. Mas quando nós somamos todo o conjunto desses alimentos na disponibilidade de energia para o indivíduo ao longo do dia, a maior quantidade energética absoluta, ela é oferecida pelos carboidratos, né? Já as proteínas contribuem com um valor bem menor, até porque não é muito interessante nós quebrarmos estruturas proteicas para a liberação de energia, né? Então, a estrutura proteica serve para a construção dos elementos estruturais da célula. Já as gorduras, ela é mobilizada principalmente na situação de repouso, em valores percentuais, né? E a nossa grande reserva energética, visto que o valor de 9,4 é o dobro ou um pouco mais do que os outros elementos, né? Existem outras tabelas na literatura que colocam valores um pouco maior de proteína, até próximo de 5,5, mas isso é a disponibilidade, não um gasto efetivo. Então, existem tabelas diferentes. Por isso que, eventualmente, você, se for comparar outros materiais didáticos ou outros materiais bibliográficos, vai encontrar essas diferenças. Mas isso serve para ilustrar que esses valores sempre mostram que 1 grama de gordura vai equivaler a 9,5 ou 9,2 calorias ou quilocalorias para o exercício. A grande questão é que a intensidade do esforço, ou quando nós formos testar o indivíduo, quando ele estiver numa intensidade muito grande, o percentual de gordura cai significativamente. Então, quanto maior a intensidade do exercício, menor é a utilização de gordura naquele momento para ser colocado como fornecimento de energia. Então, é importante nós entendermos esses aspectos, ok? Por outro lado, se eu tenho um exercício
onde o indivíduo vai fazer com tempo muito prolongado, ou seja, a intensidade vai estar baixa, o percentual de gordura ele aumenta na contribuição das fontes de energia, juntamente com os carboidratos. Porém, se eu tenho um indivíduo que está numa situação de jejum, ele vai fazer o exercício, ele vai fazer o teste, ele está em jejum, o percentual de gordura ele pode até subir um pouco mais, porém aumenta-se muito o percentual de quebra e de utilização de proteínas no exercício, o que não é interessante, né? Porque quebra a estrutura celular básica para atender uma demanda energética. Então, o exercício físico ele é uma situação catabólica, né? Que nós colocamos que seria destruidora, ele vai quebrar a estrutura. Então, as fontes dos carboidratos seria a quebra de glicogênio, né? A quebra de proteína libera uma série de aminoácidos para a célula para se utilizar como fonte de energia. A quebra de gordura vem através da quebra de triglicerídeos, seja ele o intramuscular ou aquele que está depositado lá no tecido subcutâneo ou na gordura visceral do indivíduo. Enfim, todos esses três elementos irão contribuir para o fornecimento de energia, seja ele para o exercício de altíssima intensidade e curta duração, ou um esforço de longa duração e baixa intensidade. E aí a proporção de cada nutriente vai variar de acordo com a capacidade física do indivíduo, mas também com a intensidade relativa desses nutrientes. Okay? Vamos avançando com relação a esse conteúdo, observando no quadro que em uma dieta equilibrada deverá conter cerca de 50% a 60% de carboidratos. Então esse é um número já previamente estabelecido. E desses 55% a 60% de carboidratos, nós temos que 80% são polissacarídeos, né? E 20% são monossacarídeos. Os polissacarídeos são sacarídeos mais complexos, né? Que tem nas frutas e em outros alimentos que demoram mais para serem absorvidos, para serem quebrados. Já 25% a 30% da nossa dieta vem de gorduras e cerca de 10% a 15% de proteínas. Para um indivíduo que faz o exercício físico, ou que já apresenta um grau de treinamento, ou os atletas, por exemplo, esse percentual varia um pouco. Então, os atletas geralmente fazem um controle maior de alimentos, da ingestão calórica, onde eles aumentam um pouco mais os valores de carboidratos e de proteínas e reduz um pouco mais a quantidade de gordura que é ingerida. Isso vai depender muito da modalidade, da característica do esporte, enfim. Mas isso é uma regra geral, né? Fora as especificidades de cada atleta, de cada modalidade, eles geralmente aumentam a quantidade de carboidrato e proteína, né? Porque o treinamento e a prática de exercício físico exige um maior aporte calórico desses nutrientes, ok? Vamos avançando ainda e observar que os lipídios, eles podem ser simples, né? E os lipídios simples consistem principalmente nas moléculas de triglicerídeos, e mais de 99% da gordura armazenada é encontrada nessa forma, né? No formato de triglicerídeos, que seria basicamente o resultado da junção de 3 ácidos graxos mais uma molécula de glicerol. Então, a gente tem uma série de moléculas no nosso corpo, inclusive até algumas respostas endócrinas que vêm tanto de proteínas, mas também vêm de uma resposta de produção de algumas moléculas de lipídios. E os lipídios, ele pode ser saturado ou insaturado. O que seria a diferença entre eles? A gordura saturada, ela não apresenta dupla ligação entre moléculas de carbono, ela só apresenta ligações simples, como nesse exemplo aqui. Já a molécula de gordura insaturada, ela apresenta uma dupla ligação entre esse carbono. Então, existem essas diferenças bioquímicas básicas, ok? Com relação ao colesterol, que é uma gordura que nós temos, o colesterol ele pode ser ingerido ou pela síntese através do fígado, né, de forma direta. E o colesterol, ele é dividido também em lipoproteína de baixa densidade, que é chamado de LDL, e uma lipoproteína de alta densidade, que é o HDL. Essa relação de lipoproteína do LDL e HDL,
ele tem uma relação de conhecimento no senso comum, onde o LDL é considerado um colesterol mau, uma gordura ruim para o nosso organismo, e o HDL bom. Indivíduos que geralmente são mais ativos, os valores de HDL, eles são um pouco mais elevados, né? Agora, indivíduos que têm uma alimentação, uma dieta muito gordurosa, os valores de LDL, eles acabam sendo mais elevados para esses indivíduos. E qual que é o problema de você ter uma alimentação, uma ingesta, onde você vai ter um acúmulo de LDL? Que as lipoproteínas de baixa densidade, elas geralmente, elas se aderem com uma facilidade maior nas paredes das artérias. Então, ela vai criando algumas placas de gordura, chamadas ateromas. E isso vai entupindo as artérias. Então, por exemplo, indivíduos que têm eventualmente picos de pressão arterial, lá na artéria, ou lá nos vasos, isso pode causar algumas lesões, algumas fissuras na artéria, que geram uma inflamação. E aí as moléculas de LDL e as gorduras, elas podem aderir a essa inflamação e começar a criar uma placa que vai entupindo ou diminuindo o espaço do fluxo sanguíneo. Já o HDL, ele tem uma facilidade de fazer como se fosse uma limpeza dessas placas de gordura, né? Então, indivíduos que têm um HDL baixo têm uma tendência maior a ter um acúmulo de gordura, principalmente na parede das artérias. E o exercício físico, a prática contínua de exercício, geralmente está associado a níveis mais adequados de HDL. Então, essa é uma característica com relação à mobilização de gordura. Outro fator importante é que o valor estipulado, que é em torno de 10 a 15%, e todo o excedente será transformado e estocado como gordura, né? E o nitrogênio adicionado vindo de uma maior ingestão de proteica poderá ser eliminado através do sistema urinário, né? Sobrecarregando as funções hepáticas e renais. Nesse caso, esses 10 a 15% está relacionado à fonte ou à disponibilidade de proteínas da alimentação para o organismo do indivíduo, ok? Se o valor excede a demanda, por mais que não seja uma alimentação direta que vem de gordura, o valor excedente de proteína, né, ele é estocado como fonte de gordura, né? E aí você pode, esse excesso de alimentação que vem de proteínas, sobrecarregar tanto as funções do fígado quanto dos rins, com maior quantidade, né, de nitrogênio que vai ser eliminado pelo sistema urinário. Então, com relação às proteínas, esses são os detalhes importantes que nós temos que considerar, ok? Então, ou seja, na alimentação, todos os valores, né, aqueles valores em percentuais de carboidratos, de proteína e de gordura, geralmente são valores mais adequados. Se o indivíduo faz a prática de exercício, mas não tem os valores adequados à sua prática, ele vai ter uma dificuldade de realizar uma determinada atividade, uma determinada demanda de exercício. Ou seja, as suas sessões, eventualmente, de treinamento ou de exercício podem ficar com um nível de dificuldade maior. Por quê? Por falta de disponibilidade bioenergética, né? Principalmente das fontes que estão relacionadas ao carboidrato, né? Por quê? Porque o carboidrato, nós vamos ver agora mais para frente, ele é uma fonte prioritária para o exercício. Então, a partir do momento que a gente sai do repouso e pratica uma atividade física ou vai fazer um exercício mais programado, uma das fontes principais naquele momento é o carboidrato. A metabolização de gordura ela é muito lenta, né? No repouso, nós temos grande parte da energia tendo origem através da quebra de gordura. Porém, no exercício, a participação de gordura ela é muito lenta, né? Ela vai ocorrendo com o tempo, mas antes de chegar à mobilização de gordura, se for um esforço de característica aeróbica, de baixa intensidade e longa duração, os carboidratos, ou o glicogênio e a glicose, é que irão participar como fonte de energia, ok? Vamos avançando no quadro com relação a outros componentes da disponibilidade de energia para a célula. Então, nós temos que o sistema dos fosfagênios, que faz parte do metabolismo anaeróbio alático, ou seja, não produz lactato, é ele que fornece energia nos primeiros segundos de qualquer exercício, de qualquer atividade física, né? Por quê? Nós temos já no corpo, lá na célula muscular e no músculo, uma quantidade disponível de ATP,
ok? Então, se eu preciso sair correndo de uma maneira emergencial, eu sempre brinco com meus alunos, se a gente vai correr atrás do ônibus, né? E naquele momento a gente tem que lançar a mão de uma velocidade maior, de uma intensidade maior de exercício, como é que a gente consegue fazer essa atividade? Se não dá tempo do oxigênio liberar, né, a sua participação para a produção de ATP, de energia. Então, nós já temos ATP estocado na célula. Então, nos primeiros segundos, nesse caso, nos primeiros 2 a 3 segundos, existe um sistema chamado de hidrólise, que é o sistema ATP, que ele vai juntar as moléculas de ATP lá na célula, junto com uma molécula de água, e através de uma enzima chamada ATPase, ou miosina adenosina trifosfatase, todo o nome ase ao final é o nome de enzima, ele vai quebrar essa molécula de ATP, que tem uma grande quantidade de energia ali, e vai liberar em uma molécula de ADP, que é adenosina 2-fosfatos, ou difosfato, fosfato inorgânico e energia para a célula muscular. Tá, ok? Porém, esse sistema, ele tem o potencial de funcionamento de maneira muito curta. E aí nós precisamos fazer ressíntese de ATP. E aí nós iremos utilizar alguns sistemas de ressíntese. O principal do metabolismo anaeróbio alático é o sistema chamado ATP-CP, ou o sistema chamado de ATP creatinofosfato, que vai utilizar creatinofosfato para formar uma nova molécula de ATP. Como que esse sistema funciona? Enfim, se está sobrando aqui ADP lá da hidrólise, por quê? Porque durante o exercício as concentrações de ATP caíram e as concentrações de ADP aumentaram. Na balança bioenergética, existe um desequilíbrio nesse momento, então eu vou ter que lançar a mão de mecanismos de ressíntese. Quais mecanismos? Sistema ATP-CP. Como que funciona? O sistema ATP-CP ele vai juntar a molécula de ADP, que está sobrando aqui, mais uma molécula de creatina fosfato. E aí, através de uma enzima chamada creatina quinase, né, muito conhecida como CK, vai produzir uma molécula de ATP para o músculo e vai liberar a creatina livre. Então, nós temos esse funcionamento, esse é o esquema rápido de funcionamento do sistema ATP-CP. Porém, se o esforço tiver em alta intensidade, ele durar mais do que 10, o tempo aproximado, né? 10 segundos ou até o máximo 15 segundos, e com 15 segundos esse sistema já tem uma queda muito acentuada, né? Seria aquele sprint de maneira muito rápida, ou num tempo muito curto, em qualquer modalidade esportiva ou qualquer atividade que seja de alta intensidade. Então, essa é a característica do metabolismo anaeróbio alático. Então, eu tenho reações muito simples, reações únicas, onde eu quebro a molécula de ATP através da hidrólise, ou eu faço a ressíntese de ATP através do sistema ATP-CP, desculpa. Existem outro sistema complementar chamado de sistema ADP-ATP, mas ele não é o mais importante nesse momento. É importante vocês entenderem que na mobilização de energia, a disponibilidade de energia para o exercício de curta duração em alta intensidade é feito pelo metabolismo anaeróbio alático. Quais são os sistemas que envolvem? O sistema ATP, que é a hidrólise, e a ressíntese é feita pelo sistema ATP-CP, ok? Então, se eu tenho um teste que tem necessariamente esse tempo de contração, esse tempo de atividade, esse sistema dá conta de fornecer energia. E a sua recuperação, se o indivíduo estiver em repouso ou estiver numa situação de recuperação das fontes de energia, esse sistema ele se recupera rápido. Já se o indivíduo vai avançando no tempo, e aí ele começa a utilizar outros sistemas energéticos, que são um pouco mais complexos, o tempo de recuperação também tem que ser maior. Então, isso vai depender muito da característica do teste. Então, nós temos que pensar na ordem, exatamente pelo sistema energético que vai ser envolvido. Tá ok? Vamos continuar no quadro para entender de outro sistema, que seria o próximo metabolismo, se a atividade persistir num tempo um pouco maior, que é chamado de metabolismo anaeróbio lático. Por que lático? Porque irá produzir lactato. Quais são os sistemas que envolvem? É a via glicolítica, ou a glicólise. E nesse caso, a via glicolítica,
ou sistema glicolítico, né? Que é do metabolismo anaeróbio lático. Ele tem pico de funcionamento ali próximo de 1 minuto e aí ele começa a decair. A quebra do sistema glicolítico vai ocorrer ou por moléculas de glicose ou por moléculas de glicogênio muscular. Como durante o exercício eu já tenho na célula muscular o glicogênio muscular estocado, eu tenho que entender que, prioritariamente, eu vou utilizar o glicogênio muscular. Ok? E quando eu utilizo uma molécula de glicogênio muscular, ele me libera o saldo total por molécula de glicogênio quebrada, 3 ATPs. Né? A reação, o conjunto de reações é muito mais complexos, né? Então a quebra de glicose aqui, até gerar 2 moléculas de piruvato de ácido pirúvico, que é o resultado final de uma glicólise, leva em torno de 10 a 11 reações enzimáticas. Né? Mas, de uma forma geral, só para a gente entender que no metabolismo anaeróbio lático, como não tem a presença de oxigênio chegando numa quantidade muito grande lá na célula, o piruvato ele vai ser convertido em quê? Em lactato. Mas como que isso acontece? Na glicólise existe a liberação de íons de hidrogênio, que são transportados por coenzimas transportadoras. Nesse caso, a coenzima é chamada NAD. Então, quando esse sistema de quebra de glicogênio ou de glicose libera hidrogênio, o NAD tem afinidade com hidrogênio, formando NADH mais hidrogênio. E aí, através de uma ação de uma enzima chamada desidrogenase lática ou lactato desidrogenase, chamada de LDH, ela vai pegar esse hidrogênio e formar o lactato. Então, existe um mito muito grande também relacionado ao lactato, que seria o quê? Esse lactato é o causador de fadiga no exercício de alta intensidade. Na verdade, formar lactato é um aspecto bom, porque previne o acúmulo de hidrogênio na célula. Né? E quando você pega indivíduos que têm uma síndrome de Macardo, esses indivíduos não produzem ou produzem quantidades insuficientes da enzima lactato desidrogenase, então eles não conseguem produzir lactato. Qual o sintoma que esses indivíduos têm? Intolerância a exercício. Né? Então, a produção de lactato é um fator importante para marcar a intensidade do esforço, mas não que o lactato esteja relacionado com a fadiga. Né? Existe um mito que está sendo quebrado pela área da fisiologia, que é exatamente a questão do lactato. Vamos avançando com relação a outro tópico, que seria o sistema oxidativo. O sistema oxidativo necessariamente é a via aeróbia, que vai utilizar o quê? O oxigênio, né? Na sua porção final lá na cadeia de transporte de elétrons. Mas o que envolve o sistema oxidativo? Bom, é um sistema extremamente mais complexo, que pode ocorrer junto ao exercício, que vai produzir uma grande quantidade de energia para a célula. Porém, através do custo de 3 sistemas básicos em funcionamentos que são interligados entre si, que seria a glicólise aeróbia. Ela é muito parecida com a glicólise anaeróbia, com a via glicolítica, até a produção de piruvato. Porém, na presença de oxigênio, o piruvato ele se converte em acetil-CoA, que dá início ao quê? Ao ciclo de Krebs. E qual que é o papel do ciclo de Krebs? Ele vai descarbonizar, né? Vai eliminar moléculas de CO2 e vai liberar uma grande quantidade de quê? De hidrogênio. São chamados íons H+. Esses hidrogênios que saem aqui por exemplo, do ciclo de Krebs, serão transportados por 2 coenzimas, NAD, como nós vimos lá na glicólise, e FAD. Ou seja, essas 2 coenzimas elas têm uma afinidade com hidrogênio, onde eu irei formar NADH e FADH2. Só para a gente entender que esses hidrogênios terão um papel importante aonde? Na cadeia de transporte de elétrons, que irão transportar elétrons até essa cadeia de transporte de elétrons lá na mitocôndria. Então, a nível celular, o ciclo de Krebs e a cadeia de transporte de elétrons está ocorrendo na mitocôndria. Já a glicólise aeróbia não, está ocorrendo no citossol da célula. Qual que é o papel do oxigênio nesse processo? O oxigênio chega aqui
na cadeia de transporte de elétrons, onde há uma grande quantidade de hidrogênio e ele se liga, né, em um dos complexos da cadeia de transporte de elétrons com hidrogênio, formando molécula de H2O. E qual que é o resultado disso? Muito ATP sendo produzido. E como que esse sistema aeróbio, o sistema oxidativo, funciona? Bom, primeiro, funciona com a glicólise aeróbia, então as fontes dependem do carboidrato, mas há tanto os carboidratos quanto as proteínas e as gorduras interagem nesse processo. Então, os 3 nutrientes que nós falamos anteriormente, eles irão contribuir no fornecimento de energia para a célula muscular, né? Seja ele numa situação de teste, seja ele numa situação de esforço, né? Então, em termos energéticos, eu tenho metabolismo anaeróbio alático em esforços de alta intensidade e curta duração, e aí nós temos metabolismo anaeróbio lático, onde eu tenho também esforços de alta intensidade, mas com um tempo de duração um pouco maior, né, gerando em torno ali de até 60 segundos, ou 1 minuto, ou 1 minuto e meio no máximo. E a partir desse tempo, a contribuição em percentual maior de energia vem do sistema oxidativo, ou da via aeróbia. E aí envolve glicólise aeróbia, ciclo de Krebs, cadeia de transporte de elétrons. E dentro desses 3 ciclos, desses 3 sistemas ali, do sistema oxidativo, os carboidratos têm uma grande participação nesse processo, assim como as gorduras e as proteínas também podem participar nesse processo, ok? Vamos avançando com relação ao conteúdo e entender que, ao longo do tempo, esses sistemas, eles podem ser diferentes de indivíduo para indivíduo, de características diferentes. Então, aqui eu estou exemplificando um atleta de resistência aeróbia e um atleta de velocidade. Quando nós observamos o atleta de velocidade, aquele sistema que a demanda de energia bruta, ele atinge picos maiores, por quê? Porque o sistema ATP desse indivíduo, ele é maior, né? Ele atinge picos maiores. Já a glicólise aeróbia, também para esse indivíduo é um pouquinho maior. Já o indivíduo que é de resistência aeróbia tem um pico de glicólise um pouco mais baixo. Já no sistema aeróbio, ao contrário, né? Quanto maior o tempo, maior a participação da via aeróbia, principalmente para os atletas de resistência ou de endurance, né? Então, essa é uma característica de um gráfico que exemplifica a interação dos sistemas de energia, né? O sistema anaeróbio alático, que é o sistema ATP-CP, o sistema lático, que é a via glicolítica pela glicólise, e o sistema aeróbio, que envolve glicólise aeróbia, ciclo de Krebs e cadeia de transporte de elétrons. Então, essa é a interação desses sistemas. Então, de uma forma geral, resolvendo a nossa questão, a organização dos testes deve levar em consideração as variáveis bioenergéticas, de produção de energia, de modo que a sequência não interfira entre os testes. Então, isso é importante. Testes que teriam um tempo maior, né, um tempo de duração maior, eles não podem anteceder a bateria de testes. Então, aqueles testes rápidos, de saltos ou de potência muscular, eles têm que vir antes daqueles testes que envolvem uma resistência maior. O teste aeróbio, o teste de capacidade cardiorrespiratória, numa bateria de teste, deve ser o último teste a ser executado, né? Por quê? Porque se eu inverter a ordem, a influência de um teste vai recair sobre os outros, né? Então, eu tenho que ter a melhor relação de utilização dessas vias, sem concorrência entre a utilização energética e o sintoma de fadiga não atrapalhe os outros testes, ok? Vamos voltar ao quadro e entender que os testes iniciais devem ser aqueles que utilizam a energia dos fosfatos, né, um anaeróbio alático, e a seguir deverão ser aqueles que utilizam o sistema glicolítico, como teste de resistência, de força abdominal, suspensão na barra ou de corrida de 40 segundos, por exemplo. E, por fim, os testes que utilizam o sistema oxidativo deverão ser os últimos a serem aplicados. Continuando com relação à nossa teleaula, nós iremos ver que existe uma importância muito grande das variáveis metabólicas e nas variáveis hemodinâmicas durante a avaliação dos testes e da avaliação funcional. Então, na nossa situação problema, é colocada a seguinte questão: os conceitos importantes sobre
frequência cardíaca, que é uma variável hemodinâmica, pressão arterial, débito cardíaco e volume sistólico e percepção subjetiva de esforço. E também responderemos a alguns questionamentos, como se comporta a frequência cardíaca e a pressão arterial durante o exercício físico e por qual razão se utiliza a percepção de esforço, percepção subjetiva de esforço, que geralmente é uma variável muito negligenciada, porém é uma variável muito rica em termos fisiológicos, em termos de avaliação funcional. Só para vocês terem uma ideia, aqueles indivíduos que são hipertensos, que tomam medicamento de controle da pressão arterial, eles não devem ser monitorados nem pela frequência cardíaca e nem pela pressão arterial, porque elas se mascaram eventualmente numa situação de esforço. Qual que é a principal variável de controle de intensidade do teste ou do exercício? Seria a percepção de esforço, né? E aí existem algumas regras para avaliar a percepção de esforço através de algumas escalas específicas, ok? Vamos ao quadro e ver que na nossa situação de problematização é o seguinte: nós temos aqui algumas variáveis hemodinâmicas e o seu significado. Nesse caso, a frequência cardíaca, que nada mais é que um fator temporal de ciclos ou de batidas entre as fases de sístole e diástole a cada minuto. Então, esse é o valor de frequência cardíaca. E a frequência cardíaca, como que nós avaliamos? Em BPM, ou batidas por minuto. É a taxa de funcionamento desses ciclos a cada minuto. Quanto mais rápido, maior o número de frequências de ações entre sístole e diástole a cada minuto. Volume sistólico. Volume sistólico é o volume de ejeção, né, o volume de sangue bombeado pelo ventrículo cardíaco esquerdo a cada batimento. Então, existem alguns fatores que são chamados de cronotrópicos, que são dados pela frequência cardíaca, e fatores cardíacos que são chamados de inotrópicos, ou que estão relacionados à força de contração. Então, o coração não necessariamente tem que bater mais rápido, mas ele pode somente bater mais forte e continuar com a mesma frequência cardíaca, e isso vai impactar num volume circulando no corpo um pouco maior. Então, existem dois fatores importantes que o coração controla, né? Esses dois fatores, frequência cardíaca e volume sistólico, irão impactar onde? No débito cardíaco. O que é o débito cardíaco? É o volume de sangue bombeado no coração a cada minuto. Em alguns testes de avaliação funcional, o débito cardíaco ele é monitorado. Quanto maior o débito cardíaco de um indivíduo, num teste ou num sistema de avaliação, maior é o transporte de oxigênio. Então, existe uma relação direta entre débito cardíaco em esforço e consumo de oxigênio durante o exercício. O débito cardíaco entre indivíduos sedentários, treinados, não é tão diferente assim, mas durante o exercício ele muda muito, né? Ele atinge valores um pouco significativamente diferentes. Vamos observar um exemplo de débito cardíaco através de algumas variáveis que determinam o débito. Então, por exemplo, numa situação de repouso, um indivíduo destreinado e treinado, ele apresenta o mesmo valor de débito cardíaco, que é o valor aproximado de um homem, né, de 5 ml ou 5 litros por minuto. Mas quando se observa as variáveis que determinam o débito desses indivíduos são diferentes. Então, por exemplo, um indivíduo destreinado tem a frequência cardíaca mais alta do que o indivíduo treinado. O indivíduo treinado, ou seja, ele é mais econômico. O coração bate numa frequência um pouco menor. Já o volume sistólico, ele é menor no indivíduo destreinado e ele é maior no indivíduo treinado. Ou seja, o coração do indivíduo que pratica exercício, que é mais ativo, ele é mais forte. Então, a cada batida, ele manda uma quantidade de sangue maior. Então, não faz sentido ele ter a frequência cardíaca mais alta. O coração faz o quê? Através dos seus mecanismos de controle, reduz o batimento. Agora, no esforço máximo, esse indivíduo destreinado atinge débito cardíaco máximo de valores aproximados a 20 ou 22 litros por minuto. Já o débito cardíaco em esforço máximo do indivíduo treinado vai a aproximadamente 35 litros por minuto. E quando se observa a frequência cardíaca máxima, os dois atingem valores de frequência cardíaca máxima semelhante, porém o indivíduo treinado atinge valor de volume sistólico maior.
do que o indivíduo que é destreinado. Então, isso explica a grande vantagem de funcionamento cardiorrespiratório, né? Então, esses indivíduos têm uma eficiência cardiovascular e hemodinâmica muito maior e o impacto disso é uma facilidade no transporte e utilização de oxigênio. Ou seja, se esse indivíduo tem uma facilidade maior de transportar, absorver e transportar, entregar mais oxigênio para a célula muscular, ou seja, eu tenho mais oxigênio na célula. Se eu tenho mais oxigênio, eu tenho mais ATP e energia sendo produzida. Se eu tenho mais energia sendo produzida, esse indivíduo, inclusive, consegue trabalhar em intensidades maiores por um tempo até mesmo mais prolongado. Então, isso explica, por exemplo, por que um maratonista, né, corre lá 42 quilômetros aproximadamente e numa velocidade média próximo a 20 km por hora. Se eu pedir para a grande maioria da população fazer um teste progressivo, esses indivíduos não atingem 20 km por hora, porque eles cansam antes. Já o maratonista, ele corre 42 km nessa média, próximo a 20 km por hora. Então, por que esse indivíduo consegue? Ele tem uma eficiência aeróbia muito grande, além de outros fatores neuromusculares, enfim. Mas grande parte da população não consegue ter esse desempenho, né? Então, só para a gente ilustrar mais ou menos o que a gente vai avaliar nas crianças, né? As crianças vão ter que ter essa eficiência ser testada com relação à sua capacidade cardiorrespiratória. Obviamente, relativizada e normalizada para a sua realidade, tanto fisiológica quanto comportamental e motora, né? Dado pela sua idade. Então, existem vários fatores que têm que ser normalizados nesse exemplo. Vamos avançando com relação a outro conteúdo, diz respeito à redistribuição de fluxo sanguíneo durante o exercício. Olha, não é só o coração que bombeia mais sangue, que vai facilitar a entrega de oxigênio, transporte e a entrega de oxigênio lá na musculatura ativa. É também a redistribuição de sangue. Então, por exemplo, em repouso, o nosso músculo está recebendo próximo de 20% do sangue, né? Por exemplo, num débito cardíaco de 5 ml. Já aonde que é a região que está recebendo mais sangue aqui do corpo? A região, por exemplo, dos rins e do fígado, né? Então, é chamada de leito esplânico, né? A região dos órgãos internos. Já quando nós vamos no esforço de característica um pouco maior, mais intensa, 84% do sangue vai para a musculatura ativa, enquanto que os valores para os outros órgãos reduz significativamente. Então, não é só aumentar a taxa de bombeamento, não é só o coração trabalhar mais. O sistema vascular, ele vai ter que se organizar para mandar menos sangue para os órgãos internos e mandar mais sangue para a musculatura ativa. Seja ele de membro inferior, seja ele de membro superior ou tronco, né? Então, depende muito do exercício. Aonde nós iremos precisar de mais sangue na musculatura ativa, o nosso corpo, o nosso sistema cardiovascular, vai tentar direcionar esse sangue para essa região, ok? Vamos avançando ainda com relação a outro tópico, sobre o controle da frequência cardíaca. Como que o nosso coração ele é controlado? Como que ele se controla, né? Ele se controla através de um mecanismo dado pelo sistema nervoso autônomo. E o sistema nervoso autônomo, ele é dividido em sistema parasimpático e sistema simpático. Além dele ter um autocontrole próprio, né, e de outros mecanismos que atuam no controle cardíaco, esse é o principal. Então, por exemplo, o sistema parasimpático, ele está relacionado com a redução ou com a bradicardia da frequência cardíaca. Então, em repouso, ele está muito atuante, né? Já o sistema simpático, ele está relacionado com taquicardia ou com estresse, né, com o estímulo de estresse. Por exemplo, se você está, inclusive, mais estressado, seja ele por alguma situação específica, comportamental, psicológico, física, o seu sistema simpático vai estar mais atuante. Consequentemente, a sua frequência cardíaca também estará maior, ok? Então, quando eu estou em repouso, eu tenho atuação tanto do sistema simpático quanto parasimpático. E aí, nessa situação, ocorre o quê? Que quando em repouso, se eu tenho uma boa relação entre um equilíbrio do sistema nervoso autônomo, parasimpático e simpático, a frequência cardíaca vai estar mais equilibrada e ela vai oscilar num padrão normalizado.
Agora, se eu preciso entrar em esforço e aumentar a frequência cardíaca, a primeira resposta que eu tenho é de retirada parasimpática, ou também chamada de retirada vagal. Por quê? Porque o próprio coração, se eu não tiver a influência nem simpática, nem parasimpática, ele vai atuar sozinho, né? Numa frequência de disparos ali, próximo a 100, 110 batidas por minuto. Como eu quero reduzir a frequência para 60 ou 70, que seria repouso, o sistema parasimpático fica mais atuante, né? O sistema simpático também atua em conjunto, mas com um valor, uma influência bem menor. Agora, quando eu entro em esforço, a primeira coisa que nós fazemos é retirar o parasimpático, significa mais ou menos uma analogia de retirar o pé do freio, e depois ativar o simpático, que seria pisar no acelerador de um carro. Então, é mais ou menos isso que acontece, né? Então, por isso que a frequência cardíaca, no instante ao exercício, ela sobe de um ponto e sobe rápido, e se o indivíduo tem uma boa regulação autonômica, essa variação rápida ocorre de uma magnitude maior. Indivíduos que têm uma regulação autonômica ruim, seja ele por alguma doença, diabéticos, por exemplo, têm desautonomia, idade mais avançada, essa taxa de aumento ela é mais lenta, né? Porque a atuação do sistema parasimpático fica também negativamente influenciada por outros fatores. Então, o que controla a atividade cardíaca? O sistema parasimpático e simpático, eles atuam de forma conjunta. No coração, eles são respostas antagônicas. O que é isso? O parasimpático reduz e o simpático ativa. Tanto a frequência cardíaca quanto a força de contração. Nesse caso, o sistema simpático atua no aumento da descarga adrenérgica, né? Da liberação de noradrenalina e adrenalina para maior contração e maior força de contração ventricular. Ok? Com relação à outra parte do conteúdo, existem alguns índices vasculares que são utilizados durante o exercício. Um deles é chamado de pressão arterial média, nós não avaliamos, nós quantificamos, e ele é um indicador de resistência vascular total. O que seria a pressão arterial média? É o resultado do valor, né, de 0,333 ou 1/3, né, de um valor X, vezes a diferença entre pressão arterial sistólica e diastólica. Então, na verdade, é a pressão arterial diastólica mais 1/3, né, da diferença entre a pressão arterial sistólica e a diastólica. O porquê que isso está sendo colocado dessa forma? Vamos voltar no gráfico anterior e mostra o seguinte, as fases de sístole e diástole. A fase de sístole em repouso, ela dura em torno de 1/3 de todo o tempo de cada frequência cardíaca. Então, o movimento da sístole ele é mais rápido em repouso, enquanto que 2/3 ali equivale à fase da diástole. Em esforço, isso muda um pouco, né? A fase de sístole, ela tem um tempo relativamente um pouquinho maior e reduz muito a fase da diástole. Então, a sístole é muito importante, por quê? Porque na fase de sístole é que vai ser bombeado o sangue para o sistema arterial e para a liberação, para a disponibilidade de sangue nos outros tecidos. Então, a pressão arterial média, ela deve considerar exatamente esse fator de 1/3, né? E ele é o indicador de resistência vascular total. Outro índice importante é o duplo produto. O duplo produto é um indicador de isquemia miocárdia. O que leva em consideração o duplo produto? Ele é o produto da frequência cardíaca vezes a pressão arterial sistólica. Então, ele é um indicador importante. Qual que é o valor de referência que eu tenho que ficar atento? Se o indivíduo está fazendo exercício e ele atingir valores de duplo produto acima de 30.000 milímetros de mercúrio por batimento por minuto, se esse indivíduo for cardiopata, lá na sua avaliação funcional, ele está entrando em risco de isquemia miocárdia, né? Então, ele é um indicador de isquemia, ou seja, o sangue às vezes passa tão rápido nas artérias coronárias do coração que não dá tempo de ser absorvido. Isso pode gerar um impacto negativo no trabalho do coração, né? Para indivíduos que não são cardiopatas, não tem problema do sistema cardiovascular, esse critério de 30.000 não deve ser levado em consideração, ok? Vamos voltando ao quadro e observar que outros fatores são importantes na hora da avaliação funcional. Seriam eles: para indivíduos de baixo nível de condicionamento físico, recomenda-se intensidades, por exemplo, de exercício ou de teste,
de 50% a 70% da frequência cardíaca máxima. Em indivíduos mais jovens, com melhor nível de treinamento, você pode atingir 80% a 90%. E como que nós determinamos a frequência cardíaca máxima? Existem várias equações ou aquela que você atinge a frequência em esforço máximo. Mas se você não coloca o indivíduo em esforço máximo, você faz uma estimativa. Qual a estimativa? A famosa equação 220 menos a idade, né? Ou a equação um pouco mais precisa de 208 menos 0,7 vezes a idade, ok? Outra questão importante é que para o exercício, a frequência cardíaca do exercício, do treino, ela é monitorada pela fração da frequência cardíaca de reserva vezes a intensidade, né, que está sendo colocada aqui como exemplo, mais a frequência de repouso. Como que eu tenho a frequência cardíaca de reserva? Eu preciso de dois indicadores. Frequência cardíaca máxima, que nós conseguimos aqui por uma dessas duas situações, ou pelo esforço máximo, mas eu tenho que ter a frequência cardíaca de repouso, né? E a frequência cardíaca de repouso é aquela frequência cardíaca que nós avaliamos o indivíduo que está numa situação mais controlada, sem exercício, ele pode estar deitado, e geralmente a gente avalia com 10 minutos. Ela é diferente da basal, né? A frequência basal é aquela que o indivíduo acorda e aí já mede a frequência cardíaca. Numa situação prática, a frequência basal ela não é muito aplicada, é muito difícil de você obtê-la. Então, a frequência de repouso, ela substitui, ela se aproxima muito da basal, né? Então, nós consideramos esse parâmetro para fazer o cálculo de frequência cardíaca de reserva. Vamos observar outro resultado, outra variável fisiológica, que seria a percepção subjetiva de esforço. A percepção subjetiva de esforço seria nada mais a utilização de algumas escalas, onde você tem a referência numérica e algumas atribuições de acordo com a intensidade percebida do exercício na avaliação funcional. Então, essa escala de Borg, famosa escala de Borg, chamada escala de 15 pontos. Por que a escala de 15 pontos? Porque é de 6 a 20. E por que essa escala é de 6 a 20? Porque ela tenta relacionar com a resposta cardiovascular. Ora, geralmente a população, quando avaliada, a frequência de repouso, ela gira próximo de 60 batimentos por minuto. E, em geral, a frequência cardíaca máxima de um jovem adulto chega a 200. Então, o Borg ele tentou trabalhar com uma escala aproximada de valores do sistema cardiovascular. Então, essa é uma escala muito utilizada, né, para várias situações. E é uma escala válida. Então, eu tenho que atribuir essa sensação de esforço, por exemplo, relativamente fácil, ou o esforço ele já está cansativo ou muito cansativo, e você atribui alguns valores a essa escala. Existe também uma outra escala, chamada a escala de CR10 de Borg. Essa escala ela vai de 0 até um valor acima do 10, que na verdade é um ponto aqui, que seria o esforço máximo que esse indivíduo esteja sentindo na vida, naquele momento, né? E por que a escala vai de 0 a 10? Porque ela foi validada através das concentrações de lactato sanguíneo. E em repouso, os valores de lactato giram em torno de 0,5 a 1 milimolar, né? E quando a gente faz um teste, o indivíduo chega no máximo, lactato pico, por exemplo, o lactato pico vai até próximo a 10. Alguns indivíduos vão um pouquinho mais, outros indivíduos vão um pouquinho menos, mas é uma escala que se aproxima com as concentrações de lactato. Então, só para vocês terem uma ideia, um parâmetro que é avaliado, que é o limiar anaeróbio, ele é fixado entre 3 a 4 milimolar de lactato. E se a gente observar na escala, o valor 4 é onde começa a ficar um pouco intenso o exercício, né? Então, eu tenho mais possibilidade de intensidade com numerações e com atribuições a partir de 4 do que antes de 4. Então, esse é a utilização, essa possibilidade de utilização de escala de percepção de esforço. Mas isso não é muito subjetivo, professor, isso não pode ser muito fantasiado. Em escolares você tem que ter uma atenção maior, porque as crianças podem fantasiar a percepção de esforço. Qual que é o cuidado que tem que ter? É que quando você for avaliar a percepção através da demonstração da escala para o indivíduo, faça-se
isso de forma individualizada. Se o indivíduo está próximo a um grupo e ele não quer falar que sentiu muito esforço para aquela intensidade ou para aquele teste, ele vai mentir na escala. Mas fora isso, a escala ela é uma variável fisiológica importante. Por quê? Porque ela tem origem no sistema nervoso central. E o sistema nervoso central ele consegue mapear toda a demanda neuromuscular, demanda cardíaca, ele sabe também o que o músculo está produzindo em termos de metabólitos. Então, o sistema nervoso central consegue direcionar um valor de escala de acordo com todas as respostas fisiológicas que estão sendo geradas no seu organismo naquele momento, naquele exercício. Ok? Então, para que nós possamos resolver a nossa segunda situação problema, o uso das escalas de percepção e teste de esforços é uma possibilidade importante que pode substituir algumas variáveis hemodinâmicas, cardiorrespiratórias, de controle de intensidade ou até variáveis metabólicas, como lactato, por ser muito mais barato, muito mais preciso, mas tem que se ter algum cuidado. Ou também eu posso analisar as variáveis hemodinâmicas a serem utilizadas ou analisadas durante o teste, ou durante o exercício, que são frequência cardíaca, pressão arterial, sistólica e diastólica. E aí eu tenho que ter uma boa relação de avaliação do avaliador e utilizar um equipamento próprio para isso. Volume sistólico e débito cardíaco. Volume sistólico e débito cardíaco geralmente dependem de equipamentos mais caros para acessar essa informação com uma riqueza maior. Então, para acessar as variáveis hemodinâmicas no exercício ou no teste, eu vou depender ou de uma experiência muito grande na avaliação, principalmente se eu for pegar a frequência cardíaca, for sentir a frequência cardíaca por palpação, seja ela pela artéria braquiorradial aqui do pulso, ou a artéria da carótida, a bifurcação da carótida aqui na região do pescoço, que são os pontos mais fáceis de medir, mas porém tem um atraso e um erro de medida maior, que você tem que também controlar o tempo. Então existem alguns equipamentos que são alguns frequencímetros ou alguns sensores torácicos, acoplado a algum tipo de equipamento que pode comunicar com via rádio. Hoje em dia nós temos celulares que já comunicam com esses equipamentos, então já tem uma facilidade tecnológica nesse tipo de medida. Se eu não tenho acesso a esse tipo de tecnologia ou esse tipo de instrumento, eu posso fazer a utilização da medida de frequência cardíaca por palpação ou utilizar a escala de percepção de esforço de maneira devida. Existem outras escalas ainda que podem ser utilizadas, tá, ok? Avançando no conteúdo, nós vamos observar agora quais são os testes ergométricos mais utilizados na avaliação funcional. Então, os testes ergométricos e os testes de campo que são utilizados dentro do campo da área de medidas e avaliação. Os testes para avaliar a capacidade cardiorrespiratória, são colocadas nessa situação problema, desde os testes simples que requerem poucos recursos, como e treinamento para aqueles que são realizados em laboratório, que tem um custo maior. E como você, professor de educação física, futuro professor, pode orientar o Júlio com relação aos testes aeróbicos que podem ser utilizados em ambas as áreas, ou em ambas situações, em laboratório ou em testes de campo. Então, vamos ajudar o Júlio. Os testes que geralmente são utilizados para avaliação funcional em laboratório, eles são os testes que utilizam alguns ergômetros. Então, nesse caso, eu tenho testes com cicloergômetros, que simulam a pedalada, fazendo um ciclismo estacionário. E aí nós temos alguns ergômetros com diferentes níveis de ajuste, por frenagem mecânica, por controle eletromagnético, que são os mais caros, os mais precisos. Mas nós também temos ergômetros de braço, para aqueles que têm algum tipo de limitação ou que eu queira avaliar o membro superior. Então, por exemplo, cadeirantes ou indivíduos que têm dificuldades de locomoção no membro inferior podem fazer um teste ergoespirométrico, com o cicloergômetro de braço, ou aqueles que podem fazer na bicicleta, no cicloergômetro, fazer um movimento de ciclismo ou de pedalada, faz o teste no cicloergômetro de membro inferior. Outra possibilidade de teste seria os testes de campo, onde eu posso realizar testes
num ambiente de quadra, ou num ambiente aberto de campo, né, ou na pista. Nesse caso, a pista de atletismo aqui de 400 metros é colocada como exemplo. Mas existem outras pistas, né, de outras metragens que também podem ser reutilizadas para fazer um tipo de avaliação de teste de campo. Ok? Outra possibilidade para avaliação, testes em esteira ergométrica. Os testes em esteira ergométrica são muito utilizados na área médica, né, porque simulam uma atividade que é inerente ao ser humano, que é a marcha, né, ou a caminhada. Então, e que também pode ser utilizada para avaliação em testes de corrida, né? Então, tanto indivíduos que são extremamente sedentários e aqueles indivíduos que têm uma alta performance, que irão avaliar ou atletas de alta performance, fazem muitos testes em esteira ergométrica. Então, a única questão é que a esteira ergométrica de teste, ela tem uma capacidade de velocidade maior, ela tem uma área de pisada ou para que o indivíduo possa caminhar ou correr um pouco maior, ela é um pouco mais larga, um pouco mais comprida. E algumas esteiras, grande parte das esteiras mais recentes, elas têm um sistema de segurança onde o indivíduo faz o teste com um colete. Porque se ele vem a cair ou se ele vem a falhar a corrida ou a caminhada, porque ele está numa intensidade muito elevada, ele não sofra nenhum acidente, né, junto com a esteira. Então, na hora que, se esse indivíduo cair, ele aciona automaticamente um sistema de segurança e desliga a esteira automaticamente, né? Então, e esse indivíduo não se coloca numa situação de acidente que possa causar algum tipo de lesão ou algo mais sério, ok? Vamos voltar ao quadro e observar que as esteiras ergométricas, elas têm uma vantagem que você simula a caminhada, ou a marcha, ou a corrida, acoplado a alguns equipamentos de análise do sistema cardiovascular ou cardiorrespiratório, como se fosse um teste de estresse cardiovascular, analisando o eletrocardiograma, por exemplo, ou fazendo análise de consumo de oxigênio, ou por analisador de gases, acoplado inclusive ao eletrocardiograma. Então, essa é a grande vantagem. Outra possibilidade muito interessante são os testes de banco em degraus, né, que o indivíduo faz em qualquer ambiente, numa sala, no ginásio, num ambiente mais reduzido, pode ser a sala de aula do professor lá, que é fora do ambiente da quadra, onde ele precisa ter o controle da altura do banco e de um marcador de tempo que nós chamamos de metrônomo, né? E esses metrônomos, existem até alguns aplicativos hoje no celular ou programas no computador, ou você compra um metrônomo e você coloca uma frequência de batidas e essa frequência faz com que o indivíduo suba e desça no banco numa velocidade. Então, existem protocolos que essa subida, esse controle por subir e descer, dado por um estímulo sonoro pelo metrônomo, possa ser em intensidades menores, ou seja, o volume ou a frequência de subida e descida é mais baixa, ou esse teste ele pode progressivamente aumentar essa frequência de subida e descida por aumentar a frequência em hertz pelo metrônomo. Então, a única questão é que o teste de banco ele precisa ser aliado ao controle sonoro de frequência de subidas e descidas, que geralmente se faz junto com o metrônomo, tá, ok? Avançando no conteúdo, nós vamos observar que um protocolo muito interessante no cicloergômetro, ele avalia a condição da capacidade do esforço físico diante de uma resposta da frequência cardíaca de 170 batimentos, ok? Então, o indivíduo vai utilizar cargas progressivas, e aí o cicloergômetro tem que ter a capacidade de fazer o ajuste em watts, você controla essa intensidade, de 50 watts para as mulheres e de 100 watts para os homens. E aí, a cada 3 minutos, você aumenta 50 watts até esse indivíduo atingir, né, um valor maior de 170 batimentos. E aí, para você, né, calcular alguns parâmetros de potência associada à frequência cardíaca 170, você utiliza um modelo matemático, né, que você vai utilizar através dessa equação. E a partir disso a gente consegue avaliar a capacidade
cardiorrespiratória do indivíduo. O protocolo submáximo, e esse é o protocolo de banco do Kettmann-Cardle, ele vai trabalhar com estágios a cada 3 minutos, em um banco de 41 centímetros de altura, que é uma altura meio que padrão para bancos de testes. Você pode confeccionar com madeira ou você pode adquirir através de alguma empresa que faça a fabricação desse banco. E ele é feito nessa altura e nessa frequência, em estágio único de 3 minutos, em ambos os sexos. Ou seja, é um teste rápido, fácil, né, e um teste simples de ser executado. E ele é um teste submáximo, ele não leva o indivíduo a nível máximo. Então, um teste um pouco mais seguro, né? Qual que é o ritmo de passada que deve ser associado? Deve ser controlado. De 24 passadas por minuto para homens e 22 para as mulheres. E aí deve-se anotar ao final desse teste, no final dos 3 minutos, a frequência cardíaca. E a partir disso, você calcula, por exemplo, o VO2 máximo, que é uma variável cardiorrespiratória importante, tanto para homens quanto para mulheres, mediante equações específicas para homens e equações para as mulheres. O que leva em consideração nessa equação? A frequência cardíaca ao final desse teste. Qual que é o grande problema desse teste do banco? É que alguns indivíduos, por problemas motores ou de controle motor, têm dificuldades de manter esse ritmo de subida e descida. Né? E subir e descer, para quem está no nível sedentário ou que está desacostumado com o exercício, por mais que seja 3 minutos, pode sentir uma sensação de dor, né, 24 e 48 horas depois desse teste. Por quê? Porque a sobrecarga concêntrica e excêntrica, ela causa um pouco de dano muscular e uma inflamação muscular localizada, né? Mas não que isso vai causar uma lesão séria nos indivíduos. A grande questão é o controle das subidas e descidas. Se o indivíduo faz de uma maneira muito rápida, você perde a validade do teste. Se o indivíduo também não faz naquela velocidade preconizada, você não deve assumir aquele resultado como resultado de teste. Então, é preferível você indicar e colocar o indivíduo para aprender o movimento naquele tempo, para depois, em outro dia, em outro momento, você avaliar naquela resposta, ok? Vamos avançando ainda com relação ao conteúdo, que seria um teste máximo em esteira rolante, que é o teste de Bruce, é um teste extremamente conhecido, famoso. Ele funciona como? Ele é um teste que geralmente o pessoal que faz a avaliação ergospirométrica utiliza, principalmente no ambiente médico. É um teste de 6 estágios de 3 minutos cada. A velocidade, ela progressivamente, ela aumenta de forma progressiva no controle de milhas por hora, né, de 1,7, 2,5, 3,4, 4,2, 5 e 5,8 milhas por hora. E a inclinação da esteira também ela vai aumentando, de 10, 12, 14, 16, 18 e 20% de inclinação. E para você calcular o VO2 máximo, você considera o tempo na esteira que esse indivíduo atinge nesse protocolo, né? Então, quanto mais tempo ele fica, significa que ele atingiu velocidades maiores e inclinação maior. Então, esse é a equação para homens e essa é a equação para as mulheres. E para as crianças e adolescentes, existe o teste de 1 milha, né, de 1.600 metros, que também é utilizado por grupo, né, com o objetivo de caminhar ou correr. Qual que é o controle que eu tenho que ter? O tempo em minutos. Desse teste, a idade das crianças, o sexo 0 para as meninas e 1 para os meninos. E o IMC, né, que eu preciso necessariamente medir. Se a gente lembrar da teleaula 2, lá da aula de morfologia, nós iremos ter que avaliar a peso e a estatura para cálculo do IMC. E aí nós utilizamos esse modelo matemático para calcular o quê? O VO2 máximo, que é o indicador de capacidade cardiorrespiratória. Ok? Outro teste importante que seria utilizado para avaliação do VO2, que no modelo escolar é o teste que eu indicaria,
é o teste de corrida de vai e vem de 20 metros, né? O famoso teste de shuttle run de 20 metros ou teste de Leger. Esse teste ele é muito interessante, por quê? Porque ele depende de um espaço que geralmente é a quadra poliesportiva, que nós temos lá na escola disponível, ou outro espaço que eu tenha a condição de fazer um setor de 20 metros, onde o indivíduo vai correr 20 metros numa direção e vai voltar 20 metros noutra direção. E continuamente ele vai fazendo esse percurso. Vai 20, volta 20. Como que ele organiza a velocidade a cada 20 metros, a cada ida e vinda? Através de um estímulo sonoro, né? Então, existe um áudio do teste que vai progressivamente ditar o ritmo do estágio para aquele indivíduo. Então, geralmente, cada estágio dura, em média, 1 minuto. Né? E nesse 1 minuto, o indivíduo começa na velocidade 8,5 km por hora e a cada estágio vai aumentando 0,5 km por hora. Então, ele começa com 8,5, depois ele vai para 9, 9,5 e assim sucessivamente até ele atingir o valor máximo, a capacidade máxima cardiorrespiratória. Então, o que se considera nesse teste? O último estágio completo, ou seja, é aonde o indivíduo atingiu o estágio completo, né, a velocidade completa, seja lá 10, 12, 11, 15 km por hora, e aí esse valor nós vamos utilizar na equação. Só que daí eu tenho equações para crianças e adolescentes e equações para adultos, são equações distintas que levam em consideração outras informações que não somente o resultado do teste. Então vamos observar esses valores lá no nosso quadro. Então a equação de 6 a 18 anos, para indivíduos de 6 a 18 anos de idade, o que eu tenho que considerar? A velocidade final do teste no modelo seria a idade, né? E cadê? A idade aqui e depois a idade de novo e a velocidade final no teste, ok? Então, essa é a equação para você determinar o VO2 máximo para crianças e adolescentes. Acima de 18 anos, ou seja, o jovem, adulto e aí o indivíduo de meia idade e aí vai, eu só preciso utilizar a velocidade final para calcular o VO2 máximo. E o que eu preciso ter nesse teste? Eu preciso ter o controle, né, de intensidade para saber se aquele indivíduo está correndo no ritmo correto. Então, se o indivíduo corre e fica esperando no cone acionar o som do áudio, ele não está na intensidade correta. O que ele precisa ser orientado? Sempre que tiver no cone, é o momento onde vai soar o som do bip do áudio do teste. Então, esse é o ritmo correto. Então, a cada minuto, esse tempo vai reduzindo, ou seja, a velocidade vai aumentando. Então, se o indivíduo corre muito mais rápido naquele estágio, a tendência é que ele não atinja uma velocidade maior lá na frente. E isso é uma dificuldade muito grande para crianças, principalmente de 6 a 8 anos, que o comportamento motor faz com que ela não tenha, né, a sua aprendizagem motora, não é totalmente definida, ela tem dificuldade da relação de espaço e tempo. Então, as crianças correm muito rápido no início, né? Se você não tiver um controle e se você não auxiliar a criança a executar naquele ritmo correto. Então, recomenda-se que ou o professor ou o avaliador faça o teste, os inícios, a estágio inicial, a fase inicial do teste junto com as crianças, ao lado das crianças, correndo junto com as crianças. Né? Para quê? Para que aquele ritmo seja uma referência para as crianças. Né? Então, existem alguns estudos que estão tentando até colocar alguns elementos para facilitar, né, o controle da intensidade desse teste, porque ele é muito utilizado na literatura, ele é muito utilizado para as pesquisas, ele é muito utilizado no meio escolar. Né? Então, para que as crianças de 6 a 8 anos ou de 6 a 10 anos tenham uma facilidade, um procedimento para auxiliar no ritmo de corrida. Tá, ok? Essa é a grande dificuldade do teste, você sempre correr no ritmo adequado. Vamos retornar agora com relação ao conteúdo. Bom, uma vez que eu passei para vocês vários testes, várias possibilidades, sejam testes ergométricos de laboratório, testes de campo, testes de banco, todos eles vão oferecer um indicador do VO2 máximo.
que é o consumo máximo de oxigênio. E dentro desse VO2 máximo, existem algumas tabelas classificatórias para você saber, né? Se nós lembrarmos lá da teleaula 1, que fala de critérios por norma, avaliação por norma ou por critérios, aqui é uma tabela para você fazer a referência do seu aluno através de avaliação por critério. Então, qual o critério? Então, existem alguns valores de VO2 máximo que classificam meninas e meninos, né? Principalmente das faixas etárias de 10 a 14 anos, em muito fraco, fraco, regular, boa, excelente aptidão aeróbica, cardiorrespiratória. E existem essas tabelas também para adultos, tá? Então, estou mostrando uma tabela para vocês que seria mais adequado lá para criança em idade escolar dentro dessa faixa etária, ok? Então, vejam que os valores para as meninas são menores do que os valores dos meninos. Então, não necessariamente o fato do menino correr um pouquinho mais que a menina faça com que ele tenha uma aptidão aeróbica melhor do que ela, como critério sendo analisado. Não. Então, isso tem que ser relativizado, tanto pelo sexo quanto pela faixa etária. Existem algumas tabelas que fazem essa classificação de ano a ano, né? Então, depende da referência que nós temos que assumir como critério. É só para que a gente consiga ter um valor de referência de análise da aptidão cardiorrespiratória desses indivíduos, ok? Vamos avançando ainda e observar que, para o profissional de educação física, ele deve conhecer a natureza de cada tipo de teste, né, a exigência do esforço, se ele vai ser um esforço máximo ou se ele vai ser um esforço submáximo. Testes submáximos são mais seguros, porém eles têm um indicador de validade. Então, vamos lembrar de novo lá na nossa teleaula 1 sobre validade e erro de medida. Os testes máximos, eles apresentam uma validade, um erro de medida menor em geral, tá? Já os testes submáximos, eles têm uma incidência de erro talvez um pouquinho maior. E as variáveis que devem ser monitoradas, né? Se possível, frequência cardíaca, pressão arterial sistólica e diastólica e percepção subjetiva de esforço. Alguns testes requerem o quê? O controle da distância percorrida ou do tempo dado a uma distância ou uma tarefa fixa pelo protocolo, de maneira específica. No meio escolar, os testes individualizados também podem ser realizados, né? Mas há uma preferência por testes de campo. Por quê? Porque os testes de campo permitem, por exemplo, o teste do Leger e Lambert, permite a avaliação de até 10 indivíduos, dependendo do espaço, por avaliador, né? Então, depende muito da experiência do avaliador, que vai controlar o seu aluno ida em vida. Retornando no teste de Leger, existe um outro fator que controla a intensidade, que eu esqueci de mencionar, que seria a marcação no setor de 2 metros, em uma extremidade que antecede o cone e uma extremidade a outra desse cone. Por quê? Esse indivíduo, ele tem que estar exatamente nesse espaço 2 metros e o cone na hora que tocar o sinal sonoro. Se esse indivíduo estiver atrasado, significa que ele está num ritmo muito lento. Então, ele não pode ficar, né, 2 vezes no mesmo estágio fora dessa área. Se ele ficar 3 vezes, significa que ele não está conseguindo manter o ritmo preconizado do teste, então ele pode interromper o teste porque ele já atingiu um esforço máximo. Então, essa é uma característica de controle da intensidade do teste, ok? Existem outros testes de BIP, alguns que são específicos para o futebol, alguns são específicos até para o handebol. Existem várias outras modalidades esportivas com protocolos específicos, né? Que também tem essa característica de correr no sentido de ir e vir, né? Do vai e vem, porque você tem que ter um espaço menor, é mais reduzido e você consegue fazer com vários indivíduos ao mesmo tempo. Então, recomendo a utilização do teste de Leger para aplicação da avaliação de capacidade cardiorrespiratória em escolares e também em não escolares. Até algumas modalidades esportivas utilizam esse teste para avaliação do VO2 máximo, ok? Então, avançando ainda com relação ao conteúdo, na resolução da nossa situação problema, é importante lembrar que esses testes de campo serão o principal recurso do professor de educação física lá na escola
principalmente para avaliação da capacidade cardiorrespiratória, ok? Então, é muito importante nós utilizarmos esse tipo de recurso e esses protocolos que permitem a avaliação funcional do nosso aluno. E vamos observar outras questões que estão sendo colocadas para nós, que seria algumas novas situações que na avaliação funcional nós temos que ter em mente. Quais os cuidados quanto à ingestão de nutrientes, né? Então, indivíduos que se alimentam muito próximo ao esforço, não deve ser executado o esforço. Indivíduos que estão muito tempo sem se alimentar também têm que ser analisados com cuidado, eles não devem se submeter a esse esforço. A demanda metabólica energética para os testes de esforço e da avaliação funcional. Ou seja, qual que é a demanda metabólica? Esse esforço vai ser mais anaeróbio lático ou alático? Esse esforço vai ser mais de característica aeróbia? E a partir disso, qual a ordem que eu coloco na minha bateria de teste? Então, quando optar por testes submáximos na avaliação cardiorrespiratória ou na avaliação funcional, quando que eu vou optar por esse recurso? Então, na avaliação dos testes submáximos, esses indivíduos que apresentam alguns riscos, lá na escola a gente pode ter um aluno que sofre de bronquite ou que ele sofre de alguma doença pulmonar ou de alguma doença metabólica, que ele não pode se colocar no esforço máximo ou tem que ter um cuidado maior. Então, o professor pode lançar mão de testes submáximos, né, para avaliar a capacidade cardiorrespiratória desse indivíduo, mas sem expor ele no esforço máximo, que pode oferecer algum risco à sua saúde, ok? Então, eu finalizo aqui a nossa teleaula 4, que foi sobre avaliação funcional. E nos vemos a seguir nos próximos encontros ou em outras aulas mais adiante. Até mais e fico por aqui.